Você não sabia que o Drácula existiu? Eu fiz essa pergunta a um amigo e ele me respondeu mais ou menos assim: que eu vou te dizer, Edgar? O olhar, aquela expressão, um misto de incredulidade com zombaria. Ele respondeu dessa forma porque o personagem fictício é muito mais famoso que o personagem histórico. Mas é esse personagem histórico que nos interessa aqui. Na minha opinião, é o personagem mais perturbador da história. Eu estou falando de Vlad, o Empalador. Ele nasceu em 1431, era filho de Vlad II da Valáquia. A Valáquia estava localizada no sul da atual Romênia. O Vlad pai fazia parte de uma ordem de cavaleiros chamada Ordem do Dragão. Essa ordem surgiu com o objetivo de conter o avanço do Império Turco Otomano. Esse império era tão forte que, para se ter uma ideia, eles derrubaram o Império Romano do Oriente, o Império Bizantino, com a tomada de Constantinopla em 1453. Esse evento é considerado tão importante que, em história, ele separa o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. O Vlad pai adotou o nome de Dracul, que significa o dragão. Após sua morte, o Vlad filho assume como Vlad III e adotou o apelido de Drácula, ou Draculea, que significa filho do dragão. Mais tarde, anos depois, conforme a fama dele se espalha pelo continente europeu, o significado pode ter ficado diferente. Em alguns casos, filho do diabo, filho do demônio, ou ainda príncipe Drácula, bebedor de sangue. Uma guerra com os turcos era iminente, e o Vlad não teria chances, a não ser que usasse de táticas não convencionais. E foi isso que ele fez. Ele fez uso de uma tática que eu vou chamar aqui de tática de terra arrasada macabra. A tática de terra arrasada consiste em destruir parte do seu território, que seria a rota de entrada do inimigo, destruindo assim fonte de água, comida, abrigo e tentando forçar o inimigo a se retirar. Mas o que o Vlad fez foi algo muito mais horripilante. Por isso eu acrescentei o termo macabro. Quando o sultão, comandando os turcos, tentou tomar a Valáquia, ele se deparou com uma área de mais ou menos 3 quilômetros de profundidade, com 1 quilômetro de largura, e nessa área havia mais ou menos 20 mil pessoas empaladas. Algumas pessoas chamaram esse local de Floresta dos Empalados. O objetivo era assustar, impactar. E o Vlad conquistou seu objetivo. O sultão acabou desistindo da invasão, recuou. Anos mais tarde, porém, numa nova ofensiva turca, o Vlad foi morto e decapitado. Sua cabeça levada a Constantinopla. Esse episódio foi apenas uma das muitas atrocidades cometidas pelo Vlad. Ele tinha esse hábito, esse fascínio pelo empalamento. Na ausência de pessoas, ele empalava animais. Ele costumava também usar o sangue do inimigo para lavar as mãos, tomar o sangue em uma taça, molhar o pão nesse sangue antes de comer. Eu não vou aprofundar aqui nas coisas que ele fazia, porque isso vai gerar um mal-estar. Mas eu posso assegurar, ele fazia coisa pior. Na Romênia, ele é visto como um herói nacional. E faz sentido, porque, queira ou não queira, ele lutou pela independência da Valáquia. Numa condição muito difícil. De um lado, os húngaros, fortíssimos, e do outro, o Império Turco-Otomano. O seu castelo é um dos pontos turísticos mais visitados da Romênia. Dizem que muita gente chega lá com um crucifixo em mãos. Em 1999, a Isto É publicou uma notícia que parecia piada, mas não era. Um descendente do Vlad estava à frente numa campanha de doação de sangue.
Tem uma história que diz que um comerciante foi até o Vlad se queixar que teria sido roubado. Teria perdido nesse roubo um número significativo de moedas. E o Vlad, que se orgulhava em afirmar que não haviam roubos na Valáquia, ficou bastante incomodado. Não é de se duvidar, porque a punição ao roubo era o empalamento. O Vlad se comprometeu a encontrar o bandido e devolver as moedas. E assim o fez, capturou o bandido, logo em seguida empalou esse mesmo bandido e mandou chamar o comerciante para devolver as moedas. Chegando lá, o comerciante contou moeda por moeda e no final o Vlad perguntou: a quantidade está correta? E o comerciante hesitou um pouquinho e pediu para contar mais uma vez. Terminou de contar, o Vlad novamente pergunta: a quantidade está correta? E o comerciante, com muito medo, pega uma moedinha e diz: não, está sobrando uma moeda. E o Vlad diz: eu coloquei essa moeda a mais para te testar a sua honestidade. Se você tentasse levá-la, você também seria empalado. Essa historinha, que não dá para saber se é verídico ou não, ela ilustra muito bem o que seria a personalidade do Vlad. Aqueles que o defendem dizem que ele era uma pessoa muito justa, muito honesta, mas aqueles que o condenam dizem que ele era obcecado por empalamento. Por isso o debate: Vlad, herói ou vilão? Logicamente, não cabe a mim tomar essa decisão. Cada um que faça o seu julgamento.